Muito bem, agora a gente vai resolver a questão de número 2 da prova 25-26 da Escola Naval. Seu enunciado diz assim: um tronco de pirâmide irregular de base hexagonal e volume 126 possui lado da base menor, lado da base maior e altura, nessa ordem, formando uma progressão geométrica de razão natural não nula e termo inicial no intervalo de 3/2 até 2. Determine o ângulo formado pela face lateral do tronco e a base maior e assinale a opção correta. Como temos um tronco de pirâmide de base hexagonal, a gente vai ter um formato mais ou menos assim, ó. Não precisamos fazer com muita perfeição, mas pelo menos para vocês enxergarem o nosso exercício, né? Vem pra cá, vem pra cá, bora, faz a reta. Ele não quer fazer a reta. Vem pra cá, vem pra cá, paralela à base. Geralmente eu gosto só de representar a parte da frente, que com isso vocês já vão enxergar o que a gente vai calcular, né? Bora, faz a reta. Vem pra cá, pra cá. E aí, aqui se encontra então nosso tronco de pirâmide de base hexagonal, né? E aí ele vai querer o seguinte ângulo, tá? Eu vou pegar o centro de cima, vou fazer coincidir com o centro de baixo para achar a altura da nossa pirâmide, tá? E ele quer o ângulo formado pela face lateral do tronco e a base maior, e assinale a opção correta. Então queremos o ângulo formado pela face lateral e a base maior. Então eu poderia olhar para esse trapézio para eu formar esse ângulo aqui, ó. Então a nossa base maior, eu vou considerar que ela é Bzão e a base menor é Bzinho, pode ser? E a altura é H. E aí queremos o ângulo formado entre a base e a face lateral, que vai ser esse trapézio que eu acabei de representar aqui para vocês. Poderia representar ele mais para cá, mas ele vai acabar tendo a mesma inclinação. Um detalhe importante é que ele fala que o lado da base menor, o lado da base maior e a altura formam nessa ordem uma PG, de razão não natural. De razão natural não nula, perdão. Então, eu posso afirmar que Bzinho, Bzão e H formam uma PG. É uma progressão geométrica. Legal. Já temos então esse detalhe ali importante a ser analisado. Vamos agora a gente fazer o seguinte. Para calcular o volume desse tronco, lembra que o volume do tronco de uma pirâmide vai ser a altura do tronco sobre 3, que multiplica a área da base maior ao quadrado não, a área da base maior, mais a raiz quadrada da área da base maior, vezes a área da base menor, mais a área da base menor. E já que vai formar um APG, vamos considerar que a nossa base menor é a base maior vai ser A que multiplica a razão, e a altura vai ser A que multiplica a razão elevada ao quadrado. E aí a gente vai substituir aqui. Então, o nosso volume vai ser igual à altura do tronco, que vai ser A elevado ao quadrado sobre 3. Isso que multiplica a área da base maior, e a área da base maior é a área de um hexágono, né? E aí, qual é a área de um hexágono? É 3 vezes o lado elevado ao quadrado, raiz de 3 sobre 2, né? Então, essa aqui é a área do hexágono. Só que a nossa base maior, o lado dele é aqui, né? Então, isso aqui vai ficar aqui elevado ao quadrado vezes a raiz de 3. Mais a raiz quadrada do produto da área da base maior com a área da base menor. Então, isso aqui vai ser a raiz quadrada de 3 aqui elevado ao quadrado, raiz de 3 sobre 2, vezes, será que está na frente da câmera? Ainda não, mas já vou descer para não ficar na frente da câmera, né? Vezes a nossa área da base menor, que é 3 vezes a elevado ao quadrado, raiz de 3 sobre 2.
Ok, Nelson. Mais a área da base menor, que vai ser 3a elevado ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. Legal. Então, o volume vai ser igual a Q elevado ao quadrado sobre 3, que multiplica, aqui vai ficar A elevado ao quadrado, Q elevado ao quadrado, vezes 3 raiz de 3 sobre 2, mais, vocês vão perceber que o 3 vai sair da raiz, o 2 também sai da raiz, o A ao quadrado sai da raiz, o A ao quadrado sai da raiz e o Q também. Então aqui vai ficar 3 ao quadrado, Q ao quadrado, vezes a raiz quadrada de 3 sobre 2, né? Porque o 2 também saiu da raiz. Mais 3a elevado ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. Temos alguns elementos que são um fator comum, né? O 3 é um fator comum, a raiz de 3 também é um fator comum. E o a ao quadrado também é um fator comum, e o denominador 2 também é um fator comum. Então, o nosso volume vai ser o a ao quadrado, então ele vai sair e virar a elevado ao cubo. A razão não é fator comum, tá? Mas o 3 raiz de 3 é. Então, 3 raiz de 3 sobre 6, porque o 2 também é fator comum, né? Porque o 2 vai sair para todo mundo. Vezes a razão elevada ao quadrado, que já está do lado de fora. E aí, quando a gente tira 3 raiz de 3 sobre 2 de todo mundo e o a ao quadrado, vai sobrar razão ao quadrado mais a razão mais 1. Beleza? Que foi o que sobrou dentro desse parênteses. Então, o nosso volume do tronco, na verdade, ele vai ser a elevado ao cubo, raiz de 3 sobre 2, né? Sobre 2, não. Que multiplica a razão elevada ao quadrado, que multiplica a razão ao quadrado mais a razão mais 1. Aqui é importante que a gente perceba que ele fala que o primeiro termo está no intervalo de 3 sobre 2 até 2, né? Então, o nosso a elevado a 3, o nosso a elevado a 3 vai ser um número entre, seguir por condição inicial, elevando ao cubo, vai ser 27 sobre 8 menor que a elevado ao cubo, menor do que 8. Então, a gente vai ter que esse a elevado ao cubo vai ser um número entre 27 sobre 8 e 8. Esse aqui é um detalhe interessante, né? Esse volume dá 126, né? Então, eu poderia tentar organizar nossa expressão para poder encontrar o volume aqui, nesse termo que eu acabei de deduzir. Para isso, já que eu tenho uma equação simultânea, eu vou multiplicar por raiz de 3 sobre 2 os três elementos. Vai ficar 27 raiz de 3, 27 sobre 8, raiz de 3 sobre 2, menor que a elevado ao cubo, raiz de 3 sobre 2, menor que 8 raiz de 3 sobre 2. Né? Peraí. Beleza. Ao mesmo tempo, eu vou precisar multiplicar pela razão ao quadrado e pela razão ao quadrado mais razão mais 1, né? Para que apareça esse volume. Então, e aqui dá pra a gente tentar simplificar alguma coisa, mas eu vou deixar pra gente simplificar depois, tá? Então, eu vou encontrar 27 raiz de 3 sobre 16, que multiplica a razão elevada ao quadrado mais a razão mais 1, menor do que 126, que é o volume, né? Porque ele considera esse aqui sendo o volume, então isso aqui é igual a 126 unidades de volume. Então, apareceu o volume no meio. Menor do que 8 raiz de 3 sobre 2, que multiplica razão elevada ao quadrado, razão ao quadrado mais a razão mais 1. Tá, então a gente já usou a condição inicial de que o primeiro termo se encontrar no intervalo de 3 sobre 2 até 2. Como ele fala que a PG é de razão natural não nula, né, se tornaria interessante, né, e aí ao mesmo tempo, vocês param e analisam comigo, né,
eu tenho um tronco de pirâmide regular de base hexagonal. Então, a nossa base maior, necessariamente, ela tem que ser maior do que a base menor. Como uma PG, essa PG tem que ser crescente. Se essa PG ela é crescente, a nossa razão tem que ser maior do que 1. Não serve razões menores do que 1. Então, para que isso aqui seja crescente, eu vou precisar que a razão seja necessariamente maior ou igual do que 2, porque eu estou olhando para números naturais. Então, eu vou pegar e tentar ver para quais valores de razão a minha condição ela é satisfeita. Eu vou primeiro considerar que a razão vale 2. Quando a razão vale 2, o que a gente vai encontrar? Vamos encontrar 27 raiz de 3 sobre 16, que multiplica 2 elevado ao quadrado, 2 ao quadrado mais 2 mais 1. Menor que 126, menor que 8 raiz de 3 sobre 2, que multiplica 2 elevado ao quadrado, 2 ao quadrado mais 2 mais 1. Aqui vamos encontrar então 27 raiz de 3 sobre 16, menor que é vezes 4, aqui vai ficar 4, 5, 6, 7, né? Vezes 7, então, vezes 7. Então, cortou. Então, aqui vamos encontrar 27 vezes a raiz de 3 vezes 7 sobre 4. E aí eu vou precisar que esse número seja menor que 126 para que a razão igual a 2 sirva, tá? E aí eu vou atribuir alguns valores, né? Eu vou pegar 27 e multiplicar por 7 primeiro. Vai me dar 49, levo 4. Aqui vai me dar 14, 4 dá 18. Vou pegar esse número que eu encontrei e dividir por 4, né? Dividindo por 4, cabe 4 vezes, sobra 2. Desse o 9. 7 vezes, sobra 1. Beleza, não dá para dividir, bota uma vírgula. Cabe 2 vezes, sobra 2, 5. E eu vou pegar esse 47,25 e multiplicar por 1,7, que é a nossa raiz quadrada de 3. Poderia usar 1,71, mas eu vou usar 1,7 para ver se ele chega próximo de 126 e satisfaz a minha condição, né? Aqui então vamos encontrar 7 vezes 5 dando 35, levamos 3. 7 vezes 2 dá 14, 15, 16, 17, né? 17 leva 1. 49 e 1 dá 50, leva 5. Dá 28 e 5 dá 33. 5, 2, 7, 4. Vai ter 3 casas decimais, né? Então vai ficar 5, 12. Aqui vai ficar 10. E aqui vai me dar 70, né? 70, 80. Legal. Razão igual a 2 serve, tá? Porque vai me dar 80 e uns quebradinhos. Então vai estar menor do que 126. E aí o outro valor precisa ser maior do que 126. Só que percebam bem que o produto ele é muito similar. Então talvez a gente poderia fazer de modo mais rápido. Então eu já sei que esse lado aqui está sendo verdadeiro. Esse lado aqui ele é verdadeiro. Agora a gente vai olhar para o outro lado da desigualdade, né? A gente vai olhar agora para o outro lado. No nosso outro lado da desigualdade, eu tenho, então, menor que 126, menor que 4 raiz de 3, que multiplica 4, que multiplica 7. Então, isso aqui precisa ser menor que, vai te dar 16 vezes 7. 7 dá 42, levamos 4. Dá 7 e 4 dá 11. Vamos multiplicar isso aqui por 1,7. 7 vezes 2 vai me dar 14, levamos 1. 7 e 1, 8, 7. Aqui vai ficar 2, 1, 1. Tem que passar de 126, tá? 4, 10, leva 1, 7, 8, 9. E aí só uma casa decimal, então isso aqui é menor que 190,4. Então esse lado da minha desigualdade também é verdadeiro. Então razão igual a 2 satisfaz a minha desigualdade. Eu poderia considerar necessariamente que já que a razão é maior ou igual do que 2, a razão será igual a 2, né? Nelson, a razão sendo 3, vai acontecer o quê? Quando eu substituir a razão por 3, né? Vamos perceber que essa PG se torna crescente, né? Quando a razão for igual a 3,
Você vai encontrar 27 raiz de 3 sobre 16, que multiplica 9, que multiplica 9 mais 3 mais 1, né? Então, vamos encontrar 27 raiz de 3, que multiplica 9, 10, 11, 12, 13, dividido por 16. Aí agora eu acho que eu vou pegar uma licença poética e fazer esses números lindinhos aqui, ó. 9 vezes 13 vezes 27, até para o vídeo não ficar tão longo, dividido por 16, vezes 1,7. Esse número vai ultrapassar. Esse número vai me dar bem maior do que 126. Então, esse número é maior que 126. E aí ele fura a primeira condição, então não serve. Usaremos a razão valendo 2. Já sabemos que a razão vale 2. Então agora a gente volta aqui para o nosso volume e descobre o valor do parâmetro A. Então, como Q é igual a 2, então logo o volume do tronco vai ser A elevado ao cubo, raiz de 3 sobre 2, né, que eu coloquei. Que multiplica 2 elevado ao quadrado, 2 ao quadrado, mais 2 mais 1. Isso aqui tem que ser igual a 126, né? Então eu tenho que A elevado ao cubo, aqui corta um 2 para facilitar a nossa vida. Cortou. Então, A elevado ao cubo, raiz de 3, vezes 2, vezes... Aqui vai ficar 4, 5, 6, 7, né? Isso é igual a 126. Então, eu descobri que A ao cubo, raiz de 3, vai ser 126 dividido para 14, né? Então, você vai descobrir que A ao cubo, raiz de 3, vai ser igual a 9. Então, A elevado ao cubo vai ser 9 raiz de 3 sobre 3, que é 3 raiz de 3. Olha que interessante. Aqui eu vou descobrir que o A vai ser a raiz quadrada de 3. Quais são os termos dessa PG? O primeiro, que o A é a base menor. A base menor vale raiz quadrada de 3. O segundo, que é a base maior, vai ser 2 raiz de 3, porque lembra que a razão é 2. E o próximo, que é a altura, essa altura vai valer 4 raiz de 3. Então agora eu consigo descobrir qual é o valor do ângulo formado pela face lateral do tronco e a base maior, né? Então, fazendo aqui o nosso trapézio, esse trapézio era para ser um trapézio retângulo. O aplicativo não enxergou ele retângulo. Caramba, acho que eu vou ter que fazer ele na marra. Ó. Coloca ele aqui. Corta aqui. Aqui é 4 raiz de 3. Esse aqui também vai ser 4 raiz de 3. Esse aqui vai ser raiz de 3. E aí eu vou então acabar encontrando raiz de 3, né? Só enxergando se os nossos elementos estão certos para a gente fazer esse ângulo. 4 raiz de 3, raiz de 3, raiz de 3, porque tem muita conta aqui que a gente fez até agora, né? Ah, mas ele quer entre a face lateral e o tronco. Então eu vou precisar descobrir a nossa altura. Antes que eu erre essa continha, esse segmento aqui não é 2 raiz de 3, é a base maior que meio de 2 raiz de 3, né? Desse aqui. Antes que a gente erre nossa figura, né? Porque senão a gente vai errar a conta. Nelson. Desenha aqui de novo. Pra cá. Pra cá, pra cá. Pra cá.
pra cá. Eu estou redesenhando para que a gente possa calcular esse ângulo. Porque ele quer entre a face lateral. Eu fiz entre a aresta lateral, né? Aí isso vai influenciar na nossa... Lá no desenho inicial estava a aresta lateral, mas eu quero a face lateral. E aí não vai influenciar muito a nossa figura. Tá ficando linda, né? Me adaptando ainda para esse novo aplicativo. O centro de cima coincide com o centro de baixo. Para achar o ângulo com a face lateral, eu preciso desse trapézio aqui, ó. E aí esse trapézio vai ser composto pela apótema da base maior e o apótema da base menor. E a altura, que é 4 raiz de 3, né? Então, beleza. Então, na face maior, vamos ter o lado sendo raiz de 3. E aí lembra que para eu poder calcular a aresta, a apótema, eu vou pegar esse lado, multiplicar pela raiz de 3 e dividir por 2, né? Então, esse é raiz de 3 vezes a raiz de 3 sobre 2, então ele vai valer 3 sobre 2, essa parte superior do meu trapézio. A parte inferior do trapézio vai ser a mesma ideia. Então vai ser 2 raiz de 3, que multiplica a raiz de 3 sobre 2. Então vou deixar o denominador porque eu vou ter que diminuir para formar o nosso triângulo retângulo aqui, ó. Tá? Então isso aqui vai ser 2 vezes 3 dá 6, 6 sobre 2. Então eu vou precisar pegar o de baixo e diminuir do de cima. Então esse pedacinho aqui, que vai ser o cateto adjacente, né? Porque a gente esquece θ. Vai ser a diferença, né? Então você tem 4 raiz de 3 aqui. O teu θ aparecendo. Finalzinho do vídeo, minha filha aqui aparecendo, participando do vídeo. 6 sobre 2 menos 3 sobre 2 vai dar 3 sobre 2. Então a tangente do ângulo θ vai ser o oposto, que é 4 raiz de 3 sobre 3 sobre 2. Então a tangente de θ vai ser 8 raiz de 3 sobre 3. Então o nosso θ vai ser o arco cuja tangente é 8 raiz de 3 sobre 3. No desenho inicial, por que o Nelson fez de novo? Porque eu fiz a aresta lateral, né? No início eu acabei montando a figura com a aresta lateral, mas ele quer o ângulo formado pela face lateral. Aí eu refiz o desenho para que a gente não erre o nosso ângulo, né? Então, olhando aqui embaixo, 8 raiz de 3 sobre 3, a alternativa correta é a letra A. Então, exercício de número 2 da prova da Escola Naval de 2025-26.